Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje é o seguinte, os astrônomos usaram o FAST, lembram dele? Aquele radiotelescópio chinês com 500 metros de diâmetro que fica lá no meio das montanhas na China. Usaram ele e com ele conseguiram descobrir uma estrutura gigantesca que estava escondida na Via Láctea. Será que é um novo braço da Via Láctea? O que é essa estrutura? Óbvio que quando tem uma descoberta desse tamanho, dessa proporção, você tem muito mais perguntas do que qualquer outra coisa. Então nós vamos tentar entender tudo isso, como que se deu essa descoberta, que é algo muito complicado de ser feito, mas o FAST conseguiu fazer isso. Uma nova e gigantesca estrutura foi descoberta na nossa galáxia. Vamos tentar entender essa história toda. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, passe lá na spacetodaystore.com, camisetas, canecas, boné, luminária, tudo esperando por vocês. Agora tem a coleção de matemática com as equações matemáticas para você se divertir por aí. Então, passe lá, spacetodaystore.com, link na descrição. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante, que acontece no nosso universo. E hoje vamos falar de uma descoberta sensacional, uma estrutura gigantesca, na verdade a maior estrutura já descoberta aí na nossa galáxia recentemente, e levanta aquela grande questão sobre estudar a Via Láctea. Nós estamos dentro da nossa galáxia e isso dificulta e muito a gente estudar, a gente entender a estrutura da galáxia. A gente desenha, né? A gente faz aquele desenhozinho de que a Via Láctea tem aqueles braços espirais daquele jeito e tudo mais, mas na verdade a gente não sabe se é exatamente daquele jeito. A gente acredita que seja pelas medidas, pelas medições que são feitas, mas a gente não consegue entender totalmente a estrutura da galáxia. E de vez em quando aparecem novas estruturas, como essa aqui que eu estou trazendo para vocês agora. É a mesma coisa de você se imaginar no meio do oceano e dali, no meio do oceano, sem nada, você tentar descobrir, entender, por exemplo, qual é o volume de água que tem no oceano, quais são as ilhas que tem, como que são as ondas de todo o oceano. É praticamente impossível fazer isso. E na galáxia também. Outra coisa também, até mesmo no sistema solar, né? Estar dentro do sistema solar prejudica e muito a gente entender várias coisas do nosso sistema solar. Por exemplo, muita gente pergunta assim, mas o pessoal consegue descobrir exoplanetas a milhares de anos-luz de distância, por que não descobre o planeta 9? Porque os outros sistemas a gente consegue, através de um alinhamento, estudando variações na estrela, porque a gente está de fora, a gente consegue detectar esses planetas. O planeta 9 está dentro do mesmo sistema que a gente está. Então a gente não consegue ver esses efeitos. Por isso que é essa dificuldade. E na Via Láctea é a mesma coisa. Mas agora os astrônomos acabaram de publicar aí um trabalho onde eles mostram uma estrutura gigantesca que foi descoberta. Na verdade, essa estrutura ela recebeu um nome, ela é chamada de Cat Tail e foi descoberta usando o FAST, que é o radiotelescópio chinês que tem 500 metros de diâmetro, o maior radiotelescópio do mundo. O primeiro cálculo que eles fizeram dessa estrutura, né? O primeiro cálculo é que ela teria aí mais de 3.500 anos-luz de extensão. Mas quando eles juntam aí com outros estudos que eles já fizeram, eles disseram que essa estrutura pode chegar a ter 16.300 anos-luz de extensão. Seria, então, a maior estrutura já detectada na nossa galáxia. Essa estrutura nada mais é do que um filamento de gás gigantesco que está aí a mais de 71 mil anos-luz de distância do centro da galáxia, o que coloca ela mais longe do que o chamado braço externo de Scutum Centaurus, que é o braço externo mais afastado da Via Láctea, daquele, né,
lembrando sempre o ponto de vista que a gente está. E esse gigantesco corpo de gás aí está viajando a uma velocidade de 150 quilômetros por segundo. Aí você deve estar perguntando por que e como, né, que os pesquisadores fizeram essa descoberta. Já que é um negócio tão difícil, como que eles descobriram esse filamento de gás gigantesco? Então, o FAST, que é um radiotelescópio, ele estava procurando por regiões aí da nossa galáxia que emitem um determinado tipo específico, tá, de átomo de hidrogênio, chamado aí regiões H1, ou nuvens de hidrogênio atômico H1. Então, ela emite ainda as ondas de rádio, os pesquisadores estavam procurando essas emissões, e foram essas emissões aí de H1 que acabaram revelando a gigantesca estrutura da chamada agora por todos de Cat Tail. Além dela ter aí mais de 16 mil anos-luz de extensão, ela teria 675 anos-luz de largura, ou seja, é realmente uma estrutura gigantesca. E é nessas horas que os astrônomos se perguntam, né, como a gente não viu isso antes. Então, não viu isso antes porque não estava procurando da maneira correta ou não tinha um instrumento adequado. Lembrando que os dados aí usados, né, para essa descoberta foram adquiridos pelo FAST lá em 2019. E o FAST é um instrumento assim super novo, que está começando aí todo o seu trabalho científico. Então, tem muita coisa ainda para ele descobrir, e devido aí ao tamanho do FAST, devido à resolução, devido à qualidade do instrumento, foi possível então detectar essas emissões de hidrogênio atômico muito longe e poder calcular a tal da distância com muita precisão. Eu sempre falo para vocês que cálculo de distância no universo não é algo fácil. Na verdade, é uma das coisas mais complicadas que tem. Mas com o FAST foi possível calcular essas distâncias com grande precisão e descobrir, então, a chamada Cat Tail, que é esse filamento, na verdade, né? Um gigantesco filamento de gás aí se estendendo pela parte externa da Via Láctea. Bem, quando você faz uma descoberta desse tamanho, né, como eu falo, né, você levanta muito mais questões sobre a própria galáxia. Por exemplo, uma questão que os astrônomos uma coisa que eles estão se questionando é a seguinte: como um filamento de gás desse tamanho está tão longe do centro da galáxia, sendo que normalmente a gente encontra esse tipo de estrutura muito perto do centro. Eles não sabem explicar isso ainda. Outra coisa, seria esse filamento um novo braço da Via Láctea? Tá aí uma outra coisa também que eles não sabem explicar, se isso seria um novo braço da Via Láctea ou não. O importante é que com essa descoberta agora, eles podem focar, ou seja, podem fazer mais observações mais detalhadas sobre o Cat Tail, sobre essa estrutura gigantesca aí da Via Láctea, e a partir dessas observações tentar matar essas charadas aí, todas essas perguntas que ainda existem sobre o nosso querido Cat Tail. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: quantas outras estruturas gigantescas como essa, ou até menores como essa, estão ainda escondidas aí pela galáxia? Será que tem muita estrutura dessa ainda escondida? Será que a gente vai precisar aí dos grandes telescópios, todos eles trabalhando em conjunto? Será que algo como foi o EHT poderia ajudar a descobrir essas estruturas por aí? O quanto, né, que a gente sabe da Via Láctea, o quanto que ainda tem de coisas da Via Láctea escondidas por aí? Isso é uma grande questão mesmo que os astrônomos ainda vão ter que lidar, lembrando sempre que é o problema de você estudar a Via Láctea. Nós estamos dentro dela e isso causa todo esse problema, toda essa questão. Por isso que instrumentos mais modernos e tudo mais são sempre bem-vindos para que a gente possa aí romper essas distâncias e entender melhor a galáxia onde a gente vive. Beleza? Esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, é tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta
contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!